9 de outubro de 2019, essa é a quarta coluna que vai fechar a pequena série a respeito da invasão otomana no Kurdistão. O jogo está muito complicado, tá? Mas sempre tem saída. O problema é que cada uma dessas saídas que a gente aponta implica centenas e milhares de vidas humanas. A Turquia tem uma pressão populacional porque ela recebeu 2 milhões de refugiados da guerra civil na Síria. Guerra civil essa que a própria Turquia foi uma das maiores incentivadoras, há que se dizer isso. E que a própria Turquia financia em torno de 7 forças paramilitares mercenárias de credo salafista, ou integrista ou fundamentalista. É o mesmo sistema de crenças, com pouca diferenciação, que oscila entre a Al-Qaeda e o Daesh. Só isso, mais nada. Ou seja, a Al-Qaeda e o Estado Islâmico. A outra situação importante é que o jogo das potências, grandes potências, como primeiro Estados Unidos e depois Rússia, ele oscila muito. Em princípio, tanto Rússia, o Irã assinou de forma positiva e Damasco também, aceitaram a proposta de novo acordo federal para a Síria. Só que aceitaram não aceitando, né? Aceitaram com aquele jogo cínico e hipócrita da diplomacia das potências. O mesmo se deu nessa relação Estados Unidos e esquerda curda contra o Daesh, contra o Estado Islâmico. Por quê? Porque a eficiência em combate dos revals, ou das revals, ou seja, amigo e amiga em curdo, que é o nome dos combatentes e das combatentes lá, já que a relação lá é de 1 para 1, um homem e uma mulher combatendo, são excelentes combatentes de uma infantaria leve ou de uma guerra de movimentos numa zona que é a planície, estepe ou deserto ou semi-desertificada. Traduzindo, o Estado Islâmico, que é composto por mercenários inexperientes, geralmente perde as batalhas. Então essa eficiência, mais o apoio aéreo da coalizão, que incluía também, por exemplo, a aviação russa contra o Daesh e forças xiitas no Iraque também contra o Daesh, mas enfim, quem mais botou na reta, quem mais venceu batalhas, quem mais conquistou territórios contra o Estado Islâmico foram as forças do confederalismo democrático, que tem orientação na esquerda curda, especificamente em toda essa releitura de orientação quase anarquista do PKK, do Partido dos Trabalhadores do Kurdistão. E aí é o problema de fundo para todo mundo. Por quê? Porque as propostas do Congresso de Comunidades do Kurdistão, do PKK, e pode ir embora, do PID, do PEJAK no Irã, IPG, IPJ, IJA-STAR, da força da maior contingente da guerrilha da esquerda curda em Kandil, etc., são propostas muito contundentes. Eles querem realmente mudar o desenho do Oriente Médio, além de conquistar um território importante para uma autonomia confederal, onde vivam 3, 4, 5, 6, 7 grupos étnico-culturais e, mais importante que tudo isso, aonde se extingua esse patriarcado maldito na região, que implica o domínio do corpo das mulheres por religiosos pais e maridos, tá? Sem falar em poligamia, etc. Tudo isso junto altera o conjunto do tecido social do Oriente Médio. Coloca novas formas de vida na região. Traz um princípio de defesa ecológica em territórios que vivem de sua exploração de petróleo há mais de 100 anos. E aí, sejamos francos, o jogo da Síria, do governo Assad, é se comprometer sem se comprometer. O jogo da Síria é apoiar sem apoiar. O jogo dos Estados Unidos é fazer a coalizão contra o Estado Islâmico enquanto foi necessário. E o da Turquia foi ficar acumulando força, tropa, contingente, poder, capacidade estatal de executar suas manobras. E quando os gringos autorizaram, o sultão otomano foi que foi, o Erdogan foi que foi. Traduzindo, tem um provérbio curdo que fala: os curdos não têm nenhum amigo nas suas montanhas. Agora tem um monte de amigo no mundo inteiro, mas nenhum desses amigos é uma forma-estado concreta. Talvez a república que mais apoia o Kurdistão seja a Armênia, naquela lógica do inimigo comum e do sofrimento do genocídio comum. Mas enfim, não dá para comparar a capacidade de ser solidária da República da Armênia com a pressão de Estados Unidos, Rússia e na região da Turquia. Não dá para comparar isso. E aí a gente vê, mundo afora, o Ocidente adentro, as maiores barbaridades analíticas que não entendem nada de Oriente Médio, aliás, nem querem entender, só querem uma palavra de ordem, alguma bandeira cibernética para defender ou atacar, como se fosse uma espécie de jogo de identidades, apenas isso. Nada contra, né? Mas um identitarismo até com totalitarismo.
E aí a gente vê de tudo. A única certeza que se tem em relação ao confederalismo democrático, essa força enorme da esquerda curda, é que ela não vai acabar. Não vai acabar e nem vai ser só curda, vai ser sempre no Kurdistão. Os próximos passos desse conflito, a gente não tem como prever, mas eu tenho uma certeza. O preço que a Turquia vai pagar, que os fascistas e salafistas vão pagar junto com os otomanos, será altíssimo. Altíssimo, altíssimo, altíssimo. Obrigado.